Shabbat Shalom, Boker Tov a todos os nossos queridos irmãos, nossos ahim que estão hoje aqui nos assistindo e seguindo esse shiur, essa aula a respeito da Parashá Kitzat. Nós vamos hoje estudar Kitzat, uma porção muito rica, tem muitos assuntos que estão dentro dela. Nós vamos falar de alguns assuntos que estão nessa Parashá para que possa trazer uma edificação ao coração de cada um dos nossos queridos irmãos que estão nos acompanhando hoje pela internet, e que o Eterno abençoe a cada um de vocês, que possamos aprender mais, trazer para dentro do nosso coração para uma prática de vida que agrada ao Eterno nosso Deus. Essa é uma porção que está na Torá, e assim a gente pode analisar como também estamos numa posição muito frágil. Lembrando aqui do Rabino Shaul, que ele diz assim: aquele que pensa estar em pé, cuide para que não caia, porque o povo de Israel, nessa Parashá, ela é buscada, vamos dizer assim, o Eterno busca o povo de Israel para uma elevação, e logo depois você vê o que acontece, é que eles vão cair num erro de criar um bezerro de ouro, como sendo para acompanhá-los como um Deus, e isso é uma idolatria que acontece, infelizmente, na história do povo de Israel. Isso vai trazer uma consequência terrível, para o povo. Então, assim, que nós possamos aprender com essa Parashá, para mantermos firme a nossa caminhada, mantermos firme a nossa emuná, a nossa fé, para que estejamos sempre vigilantes, em oração, em estudo de Torá, para que possamos conhecer os caminhos que o Eterno preparou para cada um de nós. E no seu Mashiach possamos sempre receber a redenção. Então nós vamos iniciar essa porção também, lendo já algumas informações que a gente encontra no Chumash a respeito desta porção. Kitzat vem, uma tradução mais direta, seria quando você elevar, e não quando você contar. Mas, no contexto do versículo, este termo é traduzido quando você contar. Essa Parashá levanta três aspectos fundamentais do judaísmo. A primeira que é a revelação. Deus dá a Moshe o primeiro par de tábuas que foi divinamente escrito. Depois nós temos a rebelião, o incidente do bezerro de ouro. Terceiro, a reconciliação. Por Moshe, pois, o pecado em nome dos judeus foi seguido pela outorga do segundo par de tábuas. Mas nós vamos ver agora isso. Olha só, a história também segue esta ordem. A Torá, ela é revelação, ela precedeu o mundo. 7 coisas foram criadas antes do mundo, e uma delas é a Torá. Segundo aí, letra B. O sistema do mundo foi criado, o mundanismo, o que esconde a presença de Deus. Aí vem como rebelião, Então, e terceiro, com a verdadeira e completa redenção por Mashiach, Deus finalmente se reconciliará com seu mundo. Amém? Então, nós podemos observar aí que vem, antes de tudo ser criado, a Torá já existia. Quando o homem é criado e pelo um só homem entra a morte no mundo, entra essa queda, então vem a rebelião. O homem agora parte para procurar, primeiro, procurou ser igual a Deus. Vamos ver a conversa que Rava vai ter com a serpente. E aí o que acontece? Você vai ser semelhante a ele. Então, nessa questão de querer ser semelhante, houve essa queda. E daí em diante, o homem começa a entrar com idolatrias e se afastar de Deus, e vai essa rebelião. E o Eterno começa então a fazer uma reconciliação na promessa do Mashiach. E este homem que vem, na representação do próprio Eterno, o Eterno o levanta para trazer através dele a reconciliação. Nós vamos ver aqui, eu vou trazer de novo para você ver o slide. E diz assim: com a verdadeira e completa redenção por Mashiach. Isso está no Chumash, Deus finalmente se reconciliará com o seu mundo. Então, essa reconciliação é feita através do Mashiach. Tanto do pecado do homem,
né, quanto à questão de implantar o reino de Deus na terra. Então, Mashiach trará isso para nós. Amém? Vamos seguir aqui, ainda com alguns outros slides. Nesta paraxá, podemos compreender o projeto de Deus para seu povo. A contagem para elevação, porque essa foi a palavra que o Eterno, né, pede a Moshe para contar, mas na realidade para elevar o povo. Por isso, tinha que fazer também, pagar o quê? Meio shekel pela alma de cada um, para que eles não morressem. Porque a questão do censo, lembrem que o Eterno ele não aprova essa contagem, né, por cabeças, ok? Isso traz uma maldição, porque quando você conta, você precisa saber, né, quantas pessoas você tem dentro da sua congregação, quando você vai para a guerra, quantos soldados, então você se apega muito ao meio físico e deixa de olhar para aquilo que é eterno. E aí você entra pelo seu próprio esforço, e isso contamina, inclusive, todo o povo. Então, para que o povo não tivesse uma mortandade, o Eterno disse, olha, já resgata a alma de cada um. E assim foi a elevação que Moshe começa agora a tratar com o povo, tá certo? Agora, vejamos. Mas na sequência o povo se rebaixa pela criação do bezerro de ouro. Ele vem idolatria aí, o que leva Moshe a quebrar as 2 primeiras tábuas. E depois disso, é bem interessante, porque o Eterno, assim, a paraxá mostra que o Eterno vai tratar com Moshe agora de alguns utensílios para dentro do tabernáculo. Nas porções passadas a gente vê o Eterno já levantando, né, quando vem as ofertas para os utensílios, para tudo o que precisava ser feito no tabernáculo. A criação do tabernáculo ela vem de dentro para fora, né, o caso de ser o objeto a ser criado é a própria arca que fica no lugar santíssimo, né, e vai até depois a chegar ao pátio. E aqui traz então algo falando sobre o lavatório. É bem interessante que ele vai falar do lavatório e depois vai falar do incenso. Também vai falar do óleo de unção. Então nós temos aqui o lavatório, o óleo de unção e depois o incenso. Porque essa sequência vai chegar aí, né, quase não citando mais os outros elementos que estão dentro do tabernáculo. Nós vamos ver lavatório, nós vamos tratar já esse assunto, né, que tem a questão de lavar as mãos e os pés. Nós vamos ver depois o Eterno falar sobre o óleo da unção e nós vamos tratar com essa questão do óleo da unção. Por quê? Porque o que a gente vê aí por fora, principalmente no mundo cristão, se pegar óleo, chamam óleo da unção, e estarem ungindo praças, ungindo casas, ungindo pessoas e aquela coisa toda, tá? E quando você vê, é uma proibição do Eterno de algumas coisas que hoje estão sendo feitas e o Eterno diz que não é para fazer, tá certo? Então nós vamos chamar atenção mostrando o próprio texto dos erros que têm sido cometidos com o óleo da unção. Então vejamos aqui. O lavatório, o Eterno ele instrui a Moshe dizendo: faça um lavatório de cobre juntamente com sua base de cobre para lavar. Coloque-o entre o altar e a tenda da reunião e encha-o com água. Então vejamos aqui. No lavatório ficava exatamente entre a tenda e o altar de sacrifício. Ok? Vejamos bem, eu não sei se você já percebeu que o tabernáculo ele tem uma informação muito no corpo. Eu gosto de ver isso aqui como o corpo humano, ou pelo menos o ser humano. Nós temos o átrio, e no átrio tem duas coisas aí bem interessantes, que é logo de cara, quando você entrava, você ia ver o altar, né, onde era ali feito o sacrifício e a queima, né, daquilo que era sacrificado. E logo depois nós vamos observar o lavatório.
Deixa eu trazer para você lembrar aqui, por exemplo, que isso está ligado ao culto. Todo esse tabernáculo está ligado ao culto, aquilo que Shaul diz em Romanos capítulo 12, 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo e santo a Deus, que é o vosso culto racional. Então ele começa agora já a falar da primeira coisa, é o corpo em sacrifício. Olha onde é que está o altar de sacrifício? No átrio, o lugar que a gente pode comparar com o corpo. Né? E não vos conformeis com este século. Então há agora um momento de se limpar das coisas deste mundo, nas nossas mãos e os nossos pés. E aí ele diz, não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Vamos agora para o santo lugar. O que tem no santo lugar? Nós temos a menorá, nós temos o altar de incenso e nós temos a mesa dos pães. Todos os objetos que estão ali dentro, eles são renováveis. O óleo era para ser renovado, o incenso também e os pães também. Então, o que ele diz? Mas renovai-vos pela transformação do vosso entendimento. Olha só. Nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Para onde é que vai essa palavra? Onde é esse alimento? Na mente. Né? O incenso que está ali, o nosso louvor e a oração, é o eterno, que tem que estar constantemente, não é verdade? E o óleo, a unção, aquilo que é do Espírito de Elohim, na nossa vida precisa também ser todo o tempo renovado, para manter o quê? Luz. Então, quando a gente vê a nossa mente, ela precisa de luz, ela precisa dessa unção, ela precisa também da Torá. Torá é luz. O que é isso que o salmista diz? Lâmpadas para os meus pés, a tua palavra e luz para os meus caminhos. Menorá gera luz. E por isso é preciso estudo de Torá. É preciso tefilá. Ali está o incenso que sobe com um cheiro agradável diante do Eterno. As nossas orações. E também nós vamos olhar de novo algo que nos alimentamos pela palavra, que também está em relação aos pães que também são renovados. Então, aquele momento, aquele lugar do santo lugar, ele vai falar sobre a renovação do nosso entendimento. Então, quando você renova o entendimento, isso quer dizer o quê? Que você vai ter também um outro lugar de acesso, que é o lugar do Santíssimo Lugar. E ali você diz, Shaul diz, para que experimenteis qual seja a boa, agradável vontade de Deus. Porque é ali onde você recebia a palavra, a consulta, a voz de Deus que estava no meio da fumaça. E ali o Eterno falava. Então, Romanos 12, 1 e 2, Shaul está exatamente mostrando o serviço tabernacular, que é o culto racional. Infelizmente, as pessoas, principalmente que vivem no Ocidente, se apoiam muito em cultos emocionais. As pessoas buscam a emoção o tempo todo. Procuram, às vezes, participar, né, de algumas reuniões. Eu não vou citar o nome aqui para ninguém ficar ofendido comigo se participa desse tipo de coisa, mas são palavras positivas, sabe, para que você cresça, prospere, e fazem certos cursos aí técnicos, né? Vou botar a palavra em português, para que você vá lá e acorde de manhã com muita alegria, com um monte de coisa. E aí vão para essas reuniões onde vai receber muita carga emocional, né? Positiva, você sai de lá, parece um gigante. Mas o que é que acontece? No primeiro baque, desmorona. E aí você vai para certos cultos, né, onde as pessoas estão ali mexendo com o seu emocional, músicas e outras coisas mais, para você ficar todo, né, se sentindo poderoso. No dia seguinte, você está no trabalho, acontecem coisas ali, e toda aquela emoção se foi e não ficou nada. Porém, você ter o entendimento, o conhecimento, né, a sabedoria que vem da palavra do Eterno, da Torá, da oração, e realmente algo que é feito racional, aquilo firma a tua emuná, a tua fé, para que nos dias de tribulações, né, ou o dia mau, você vai conseguir suportar, você vai estar firme naquilo que vai fazer. E aí é que é interessante, porque nós temos algumas
brahot, que nós fazemos, que fala do lavatório. Uma é da lavagem das mãos, purificação de nossas mãos. Que pela manhã, né, depois que a gente se levanta e faz a oração do Modéani, nós vamos então fazer a lavagem das mãos. Nós tiramos qualquer anel, aliança, tudo, e declaramos o quê? Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam, asher kedeshanu b'mitzvotav v'tzvanu al netlat yadayim. Bendito sejas tu, Senhor nosso Deus, Rei do Universo, que nos santificaste pelos teus mandamentos e nos ordenaste a lavagem das mãos. Você pode assim, às vezes, chegar e perguntar, né? Mas para que serve isso? Para quê? Olha como é uma coisa tão importante. Vamos levar para o mundo físico, tá certo? No mundo natural. Passamos por vamos chamar aqui de pandemia, tá? O que foi mais ordenado as pessoas a lavarem? As mãos. Não vão ter água, mas ter álcool gel, sempre, né? Lavando as mãos. Mas uma ordenança que o Eterno, por sua bondade e misericórdia, nos deu, já uma instrução da lavagem das mãos, antes de comer pão, antes de refeição, ao acordar, não é verdade? Então, nós já temos essa ordenança, mas tem algo a mais. Quando eu estou lavando as mãos, eu tenho que também compreender que as minhas ações, elas têm que ser justas, elas têm que ser santas. Eu estou purificando minhas mãos e pelas mãos nós fazemos as obras nessa terra. E que minhas obras sejam também puras, como minhas mãos que foram purificadas. Esse entendimento, eu não posso entrar na presença do Eterno e a gente tem que compreender que o Eterno, quando manda fazer o tabernáculo, Ele quer viver em nós. Nós somos um templo de Deus. E por isso, quando a gente vê a ordenança, tinha que se lavar as mãos e os pés para que, ao entrar na presença de Deus, não morresse. Então, como é que eu posso ser templo de Deus se as minhas obras, se as minhas ações não condizem com a vontade de Deus? Não são ações purificadas. Minhas mãos não estão falando, né? Porque às vezes a gente pensa que a nossa boca, né, é só ela que fala. Não é verdade, pelo contrário, é até terrível quando a boca fala uma coisa e as suas obras, as suas ações falam outras. Você perde a moral, tá? As pessoas não vão querer mais lhe ouvir. Então fale com as suas ações mais do que com a sua boca. É por isso que nossas mãos precisam estar limpas. Aí depois vem a limpeza também dos pés. Veja só, essa bênção, essa brahá, a gente encontra no Sidur também, que nós fazemos as orações da bênção da manhã. E ela diz o seguinte: Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam, hamechin mitzadei gaver. O que quer dizer? Bendito sejas tu, Senhor nosso Deus, Rei do Universo, que dirige os passos do homem. Porque nossos pés, citei agora o Salmo 119, que vai dizer o quê? Lâmpadas para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. O Eterno, quando nós temos a Torá, Ele dirige os nossos passos. Nós não vamos sair caminhando por aí em qualquer caminho, mas temos que caminhar no caminho, o caminho da verdade, o caminho da justiça, o caminho do nosso Rebbe. Nós temos um Rebbe, Yeshua de Nazaré, é o nosso rabino, é o nosso Admora, é o nosso Adoneino, é o nosso Moreino e nosso Rabeino, é o nosso Senhor, nosso professor e o nosso mestre. Sim, Yeshua de Nazaré, um judeu, um homem, tá? Que esteve nessa terra. E aí ele nos ensinou como praticar a Torá. O contrário que muita gente pensa, que Yeshua, né, colocado o nome Jesus, que vem desfazer da Torá. Inclusive eu vou mostrar no final dessa mensagem. Não está no final dessa mensagem. É na mensagem da tarde, que a gente não transmite. Então, mas depois eu apresento para os nossos irmãos uma aberração que foi feita dentro de um texto de Shaul. A tradução foi terrível, de algo que acontece nessa paraxá, que é o rosto de Moshe, que ficava brilhando, tá? E existe um texto lá em 2 Coríntios, que vão mostrar e vão traduzir de algo como se a Torá,
e ele chama a antiga aliança, fosse abolida pelo Messias. Isso é pecado pensar dessa forma, tá? Isso é uma blasfêmia. Posso dizer com toda a certeza. E ainda tem mais, esse texto está muito estranho, porque Shaul vai dizer que esse brilho do rosto de Moshe estava desvanecendo, estava se acabando. E não é isso que a gente vê na Torá. E outro, ele diz que Moshe fazia isso para que o povo não visse que o brilho estava se acabando. Também está errado. Quando você lê a Torá, Moshe colocava o véu sobre o seu rosto, porque o povo ficava espantado com a luz que brilhava no rosto de Moshe. Então, por isso, diz o texto que Moshe colocava o véu para que o povo não visse o brilho do seu rosto, para não ficar espantado. Mas quando Moshe entrava na tenda da comunhão, que ele estava com o Eterno, ele tirava aquele véu do rosto para poder brilhar ali diante do Eterno e não ter problema. Mas quando ele saía em relação ao povo, o povo se assustava e aí por isso ele cobria. Não tem nada a ver que era porque o brilho estava desvanecendo. O que dá a entender ali, como se Moshe estivesse dissimulando, tá? E isso está errado. Eu acredito que o texto pode até estar querendo dizer que o brilho que, vamos dizer assim, a luz que brilhava no rosto de Moisés, tá? Ela teria um fim? Sim. Quando? Quando Moisés partisse. Porque o texto, em lugar nenhum na Torá, vai mostrar que o brilho estava se acabando, o rosto de Moshe. Em lugar nenhum, tá certo? Então o que acontece? O sentido que está ali em 2 Coríntios está meio esquisito. E as traduções são terríveis, tá? Se você comparar algumas versões que tem aí dessa Feira de Almeida, do King James e outras mais, você vai observar que ela vai fazer mudanças no texto. E o pior é aquela que fica dizendo, no contexto que ele está falando, da questão do véu ser retirado, quando alguém busca verdadeiramente o Senhor para que conheça o entendimento do que a Torá tem. E é interessante, olha só, Paulo está chamando a atenção da pessoa que estuda a Torá. Paulo está chamando a atenção da pessoa que quer conhecer a Torá. Ela se volta para Deus. Então vai ser tirado um véu para que ela tenha entendimento da Torá. Então como é que está querendo dizer que a Torá foi eliminada pelo Messias, quando, pelo contrário, quem busca o Eterno, através da unção do Mashiach, a pessoa vai ter entendimento dessa Torá. Porque o Mashiach, uma das coisas que vem e papel dele, é o ensinamento da Torá. E o Espírito do Mashiach, hoje, já lhe traz esse entendimento, essa compreensão. Então, quando você busca o Eterno tira, tá, esse véu, e isso vem pela unção do Mashiach na tua vida, que faz você compreender aquilo que você não estava enxergando. É isso que Shaul está querendo dizer, tá? E aí ele está fazendo uma comparação que, diferente de Moshe, hoje nós temos que refletir essa luz para o mundo e não mais cobrir. É isso que ele quer dizer no texto, somente isso. Só que fizeram uma lambança ali, tá certo? Fizeram uma lambança lá. Então, acabei trazendo o assunto que eu vou falar na parte da tarde para você, que já que não vai assistir. Mas assim, compreenda que é isso que está lá no texto. Então, compare várias versões e você vai ver que eu estou falando tem sentido, tá certo? Vamos seguir. Então, a lavagem dos pés é para que nós possamos ter a consciência que nós temos que caminhar na justiça que o Eterno nos dá. Certo? E aí nós entramos agora na parte que o Eterno vai falar também sobre o óleo da unção. E veja que eu trouxe os dois textos para que possamos compreender a vontade de Deus. No verso 25 ele diz assim: faça-o num óleo de unção sagrado, uma mistura profissional feita por um mestre perfumista. Ele será o óleo de unção sagrada. Existe uma fórmula entregue, que está lá na Torá, que o Eterno vai entregar a Moshe, todo o material que precisa ser feito este óleo de unção. Já no verso 32, ele vai dizer assim: não derramem sobre a pele humana.
pele humana não autorizada. Não é sobre qualquer um, tá certo? E não usem a mesma fórmula para fazer nada como ele. Ele é sagrado, esse óleo é sagrado e deve permanecer sagrado para vocês. Se uma pessoa misturar uma fórmula similar, olha só, ou colocar sobre uma pessoa não autorizada, ela será extirpada do seu povo. Então, olha aqui, meu querido. Se você estiver usando esse óleo de maneira errada, você é extirpado do povo. Você não pode decidir o que quer fazer com esse óleo. Aí alguém vai chegar e vai dizer assim, não, mas na carta de Jacob, né, que a turma conhece por Tiago, ele diz que você vai na casa do doente e unge com óleo, né? Preste atenção. O óleo, até hoje, tá? Você pode procurar uns óleos essenciais aí, que servem para curar. Óleos que não são óleo de unção. É um óleo que serve para massagear. Conheço pessoas aqui, crianças que estão com alergia a certos medicamentos e que os pais estão tratando com esses óleos. Tá? Então vai lá e a criança resolve o problema. Então, veja só, você tem um texto que diz, há um bálsamo em Gileade, né? E outros momentos o Eterno até pergunta, e não tem bálsamo aí para as feridas? Eu quero só voltar você no contexto que esse óleo não é um óleo da unção. O que Jacob está dizendo ali é, você vai poder massagear aquela pessoa, vai ungir, untar, quando você está ungindo uma panela que vai fazer um bolo, né? Aí você faz com óleo de unção? Não. Alguém pode dizer assim, unja a panela, né? Ou unte a panela. Aí você vai botar aquele óleo ali, não é verdade? Então, nessa parte dos enfermos, Jacob está levando você ao conhecimento de trate com a pessoa, no físico também. E depois ele diz, e a oração da emuná, a oração da fé, da confiança, é a oração que cura o enfermo. Veja que ele deixa isso bem à parte, que quem cura é a oração. Então ele não levou, vou chamar aqui a palavra, o sagrado, o óleo que traz a cura, mas ele falou que a oração é que cura. Mas ele pediu para você chegar lá e ser humano com essa pessoa doente, que ela está enferma. Então o que acontece? A pessoa está cabisbaixo, está se sentindo, né, com algum, vamos dizer assim, com dores, com tudo mais. Então você chega lá e leva aquele aconchego. É isso que ele está querendo falar. Porque Jacob não ia ser contrário ao que temos aqui na Torá. Pare para pensar. A Torá está dizendo, vocês não podem fazer nem similar algo e colocar sobre pessoas não autorizadas. O que quer dizer pessoa não autorizada? Para que serviu o óleo da unção? Você observa que o Eterno pediu a Moshe para ungir a quem? Seu irmão Arão, os filhos, daí em diante os sacerdotes, né? O sumo sacerdote, os sacerdotes, eles eram ungidos com esse óleo. Os reis, você vê que Samuel leva o óleo para ungir a Davi. E aí os reis eram ungidos. Então você está vendo aí que tem reis, tem sacerdotes, eles recebiam essa unção. E os utensílios do tabernáculo, os utensílios do templo, mas fora isso, não tem nenhuma ordenança mais. Pelo contrário, há uma proibição. Então, essa história, tem pessoas que chegam e vêm com costume lá de outras religiões, e compra um carro novo e chega, né, pro líder. Oh, eu queria, meu querido, que você ungisse o meu carro. Você vai criar um problema muito grande. O carro vai continuar na sua mão para sempre. Outra coisa, você ungiu, pega o documento de transferência e coloca para o nome da congregação, da igreja que você faz parte lá, porque você está consagrando aquele elemento ao Eterno, para o Senhor, não é mais para você. E depois que feito isso, o que acontece se alguém pegasse dos utensílios do templo para usar naquilo que não deveria? Vamos pensar bem.
né? O filho, ali você vai ver lá na Babilônia, né? Filho de Nabucodonosor. O que aconteceu com ele? Morreu, porque ele pegou objetos sagrados, consagrados, e levou para uma festa. Agora imagina, teu carro você vende, você não sabe em que mão vai parar, e vai acabar na mão de um ímpio aí, de um homem mulherengo, que vai a motéis e tudo mais com esse carro. Você acha que vai terminar isso como? Então, olha quantos problemas vai ser causado por uma falta de entendimento, de conhecimento, e achar que a coisa é do jeito que você acha que deve ser feito. As coisas no reino de Deus têm os seus lugares e têm os propósitos certos para serem feitos. Se você não terminar para orar por uma pessoa e ela ser curada, não é um óleo que você vai derramar em cima dela que vai acontecer, meu querido. Tá certo? Então, essa coisa de sair ungindo cidade, ungindo praça, ungindo não sei o quê, e chamando isso de ato profético, eu te pergunto, o Eterno mesmo chegou para você e mandou você fazer isso? Ou você tirou da sua cachola? Os atos proféticos que a gente vê pelos profetas eram coisas que eu acho, até hoje, eu não vi nenhuma dessas lideranças religiosas por aí fazendo. Comer esterco, sair nu pela rua, casar com uma prostituta. Esses atos proféticos eu ainda não vi. Não é verdade? Eu estou falando de coisas que o Eterno chamou os seus profetas e mandou fazer. E aí? É um problema, tá? Então, veja só. O óleo tem um propósito e tem proibições, tá certo? Não derramem sobre a pele humana de uma pessoa não autorizada. E não usem a mesma fórmula para fazer nada com ele. Vamos pensar nessa pessoa não autorizada. Davi ia ser ungido rei, mas estava lá, o próprio Samuel olhou para outros irmãos de Davi ali, com muita capacidade, e já ia para lá, e o Eterno disse, não é esse, não é autorizada essa pessoa, Samuel não pôde colocar o óleo sobre eles. É pela pessoa que o Eterno autoriza e chama, tá, para ser sacerdote ou ser rei. Ele é sagrado e deve permanecer sagrado para vocês. Isso é separado, né? Se uma pessoa misturar uma fórmula similar, mas não tem tal coisa e tal, mas estão chamando aí de óleo da unção, né? Então é algo que é similar, não é igual, mas é similar. Ou colocar sobre uma pessoa não autorizada, ela será extirpada do seu povo, ok? E aí surge uma história no meio dessa paraxá, que é a pessoa que o Eterno vai chamar para trabalhar nos utensílios, fazer os utensílios do tabernáculo. É muito interessante, né, essa pessoa de Betsalel. Betsalel, uma vez eu li uma crônica muito interessante que criaram com a pessoa de Betsalel. E faz pensar, né, nessa crônica, a pessoa de Betsalel, por exemplo, nasceu ali no Egito, se tornou um ourives, trabalhando com certeza com os ouros do Egito para fazer para os governadores, aquele pessoal importante, aqueles colares de ouro, várias coisas ali. E aprendeu e se formou, né, nesse tipo de trabalho. Lógico, um dom do Eterno na vida dele. E aí daqui a pouco o povo todo saiu do Egito e vai passar 40 anos no deserto. Betsalel poderia ter pensado, né? Poxa, para que eu aprendi essa profissão? Para que eu me qualifiquei nisso para ficar agora aqui no deserto? Um ourive no deserto serve para quê mesmo? Né? O que eu vou fazer com tudo isso? Todo esse conhecimento que eu obtive. O que acontece é que chega nesse episódio, chega nessa paraxá, o Eterno diz assim, Moshe, Betsalel é um ourives. Tudo isso que eu estou te mostrando aqui, tá? Ele vai fazer. E o que Moshe vai fazer ali? Ele vai levar essa revelação, vai impor as mãos sobre Betsalel. Betsalel vai ser cheio do Espírito para o entendimento, porque quem viu todos os utensílios foi Moshe.
Mas Bezalel vai ser imerso no Espírito de Elohim para que, com aquele dom dele, ele possa fazer tudo conforme Moshe viu. E aí, Bezalel agora está sendo o homem que vai fazer uma dos utensílios mais importantes que a gente conhece na história da humanidade, que é a arca. A arca que vai ser colocado nela uma porção do maná, a vara de Arão e as tábuas, né, dos mandamentos dentro dela. E que a partir dali, o homem que tocasse naquela arca seria morto. Agora você imagina, quando desmontava-se todo o tabernáculo e o povo ia andando, levando todo aquele material. Muita gente pergunta, mas a arca tinha imagem de querubim, isso não pode, era proibido e tal. Quem é que via essa imagem do querubim? Ninguém. Por quê? Porque a arca ela era envolta, tá? Nos tecidos ali do próprio tabernáculo e era carregado, então ninguém ficava vendo nada da arca. Não podiam tocar. Aí o que acontecia? Bezalel com certeza olhava e via a glória dele, de Deus descendo em algo que ele fez com as suas mãos. Inspirado pelo Eterno. Será que ele não entendeu que todo o processo que Deus ensinou a ele, ou permitiu que ele aprendesse e tivesse aquela profissão, aquele conhecimento, chegou o ápice de tudo o que ele precisava fazer? Então, é muito interessante que na sua vida hoje, talvez algumas coisas estão mudando. Por exemplo, hoje, né, o Eterno me chamou para o ministério, para um trabalho, para o ensino. Mas eu tive muitos trabalhos, muitas profissões. Eu fui analista de sistema, trabalhei em empresa quando eu saí para fazer o chamado que o Eterno tinha me feito. Tá? Fui fotógrafo, né? Fiz capa de revistas, fiz outras coisas mais. Aprendi a pintar, pinto casa, parte elétrica, algumas partes. Então, muitas coisas que eu tive que fazer e aprender. E hoje, né, no chamado eu poderia ter dito assim, tudo aquilo que eu fiz, realizei, aprendi, serve para quê? Hoje você está me assistindo. E eu instalo tudo isso aqui para poder fazer. Sei que tem pessoas capacitadas, preparadas para fazer também. Mas, por exemplo, muitas delas estão no trabalho. E para que eu possa realizar isso, né, muitas vezes não posso contar com eles, mas também não vou parar, porque eu sei fazer. Então, na verdade, essas informações que me foram dadas servem para mim nos dias de hoje, ainda dentro daquilo que o Eterno me chamou. Eu não sei naquilo que você se capacitou e muitas vezes mudou total de sentido, daquilo que você está vivendo hoje. Aí você pergunta, e para que eu passei tantos anos numa formação, naquilo outro? Vai ter um momento que você vai entender. Algo vai acontecer e você vai compreender como você vai utilizar aquilo que você recebeu nos dias de hoje. Pode ter certeza. Nosso tempo jamais será perdido, a não ser que nós mesmos queiramos jogar fora. Mas, quando a gente vê o Eterno mudar a nossa situação, o propósito de vida, alguma coisa que muda e parece que saiu de todo o entendimento daquilo que eu estava buscando e agora é outra coisa, aí você diz assim, para que eu perdi tempo nisso? Aí você vai descobrir que, na verdade, isso também é útil para você agora. Gamzu letová, isso também é para o bem. Então vamos lá, seguindo. A escolha de Bezalel. Deus falou a Moshe, dizendo, eu escolhi Bezalel, filho de Uri. Olha que coisa interessante. Bezalel significa na sombra de El, ou na sombra de Deus, tá? Que Sel é sombra. Mas olha de quem ele é filho, de Uri. E Uri significa minha luz. Tem alguma informação aí? Tem, e muita. Yohanan, na sua carta, né, a primeira epístola de João, Yohanan, ele diz que Deus é luz. Agora, veja bem, lá aos Colossenses, no capítulo 2, Shaul diz o seguinte, ninguém lhe julgue pelo que você come, bebe, tá? Porque quando diz que você come, é assim, se eu como caché, ok? Às vezes as pessoas pensam que eu como porcaria, de jeito nenhum.
é pelo que você come. Se você come kasher, já sabe, você come o que é alimento. Quem não come o que é alimento, come porcaria. Daí vem o nome porco e outras coisas mais que são porcas. Aí, em Colossenses 2:16, Shaul vai dizer das festas, dos sábados, de tudo isso que você pratica. Ele diz assim, porque isso são sombras, né? E diz assim, ó, que isso são sombra de quem? Do corpo, porque o corpo é do Messias. Olha só. Agora eu quero que você entenda. O Messias é o corpo que me faz uma sombra, ou que me traz tudo isso como sombra. E de quem é a luz? A luz é do Eterno. Ele é a minha luz. E essa luz, ela bate no Mashiach. E a sombra, o reflexo dele, são todas essas coisas, inclusive eu e você. Nós somos a sombra. Toda a alma dos seres humanos, elas são partículas de Adam Kadmon, ok? Que conhecido no judaísmo como a própria alma do Mashiach. Então nós somos a formação da sombra do corpo do Mashiach, o que nós somos. Então veja bem, este é Betzalel. E a gematria do nome Betzalel, que eu já estou deixando bem aí para você ver. O Beit vale 2, o Tzad vale 90, o Lamed 30, o Aleph 1 e o Lamed 30. Total 153. Ok? Gematria do nome Betzalel forma 153. E onde é que a gente encontra esse número novamente ali na Bíblia? Na Brit Hadashah, o que se chama de Novo Testamento. Olha só o texto. Shimeon Kefa, Pedro, subiu e puxou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes, e sendo tantos, não se rompeu a rede. Agora, por que tem a ver com peixes, Betzalel, o número 153? Veja aí, ó. Lá em Bereshit, em Gênesis 48:16, diz assim, o anjo que me livrou de todo o mal, isso aqui é Yaakov com Yosef, tá? Está abençoando ali a Efraim. Ele diz assim, abençoe estes rapazes, ele está abençoando ali os filhos de Yosef, só que ele está com as mãos trocadas, a sua destra está na mão da cabeça de Efraim, e ele diz assim, abençoe esses rapazes, e seja chamado neles o meu nome e o nome dos meus pais, Abraham e Isaac, e multipliquem-se como peixes em multidão no meio da terra. Olha só, o que Yeshua está mostrando quando faz essa pesca ali, os discípulos trazem 153 peixes. Gente, isso é fantástico. Por quê? Eu vou trazer o resto dos textos, tá? 153 peixes. Betzalel está levantando, fazendo os utensílios do tabernáculo. Para que Deus viva neles. Porque a tradução vai dizer no meio deles, mas era algo muito mais para dizer viver neles. Porque o Eterno nos quer que nós sejamos o templo. E quem é o povo de Deus para que o Eterno viva no meio deles e neles? E aí vem uma história interessante, porque 153 peixes fazem parte desses grandes peixes que vão se multiplicar no meio da terra, que aí está ligada a Efraim. E aí eu quero trazer para você esse entendimento. Efraim, ele está na liderança da casa de Israel quando é disperso pelo Eterno, porque eles tiveram o pecado de idolatria. Os reis de Israel estão causando muita idolatria, e é por isso eles vão até se levantar contra o reino de Judá, e tem toda aquela problemática. O Eterno faz o quê? Libera eles pelo mundo, né? E Oséias, em Oshé, ele vai dizer o quê? Que o Eterno começa a chamar eles de Lo-Ami. Não são meu povo. Só que em Oséias 2, o Eterno vai retomar este povo, vai chamar de novo, vai fazer a nova aliança. E ele vai dizer agora que vocês que foram dito Lo-Ami, não meu povo, eu vou agora dizer Ami-Atá, você é meu povo. Isso é lindo, queridos. E a partir de Yeshua,
Yeshua leva esses seus discípulos e diz: agora vocês vão buscar este povo de volta e anunciar para eles as boas novas, que é: vocês são o povo de Deus. Quer prova disso? Vamos lá. Shimeon Kefa foi quem puxou a rede para a terra, cheia de 153 peixes. Agora veja aqui, Shimeon Kefa está escrevendo sua carta, né? Primeira carta, né? De primeira Kefa, o primeiro versículo aqui, diz o seguinte: de Kefa, emissário de Yeshua, o Messias, que foi enviado, né? Ele é um shalir, é um talmid de Yeshua, então é um aluno, é um enviado, um emissário, e ele escreve para o povo eleito de Deus. Que povo eleito é esse? Ah, são os cristãos. Não, preste atenção todo o texto. O povo eleito de Deus que vive como estrangeiro na diáspora. Quem é que vive estrangeiro na diáspora? Não é cristão. São os que foram espalhados da casa de Israel. Que estão aonde? No Ponto, na Galácia, na Capadócia, na província da Ásia e Bitínia. Então, Kefa está escrevendo para eles e anunciando o quê? Olha aí o verso 9. Vocês, porém, são o povo escolhido, os Kohanim do rei, os sacerdotes, um reino de sacerdotes, a nação santa, o povo pertencente a Deus. Eu já vi muita gente por aí, né, de outras religiões, dizendo, né, para eles: nós somos nação santa, povo escolhido de Deus. A carta, ela está escrita aos que estão na diáspora, como estrangeiro na diáspora. Kefa está exatamente mandando a mensagem para os 153 grandes peixes, para a formação do tabernáculo, para o povo que vivia ao redor do tabernáculo, Betzalel. Veja só que coisa interessante, lindíssima, gematria, Kabbalah, dentro da Brit Hadashah, para que você possa encontrar um tesouro que está ali. Não é só olhar, foi uma pesca milagrosa, 153 grandes peixes. Não, tem um número ali, e esse número tem uma informação, e essa informação está no nome de Betzalel. Yeshua estava chamando esses homens para trazer o tabernáculo caído de Davi, erguido novamente, como também chamando o povo que era Loami, agora está dizendo Amiatá. Veja a mensagem que Kefa está usando: vocês são nação santa, um povo escolhido de Deus, esse povo que está na diáspora. Essa é a melhor boas novas que está sendo pregado. Chegou o tempo que o Eterno está chamando de volta. Chegou o tempo que a mensagem está chegando aos Anusim. Vocês não precisam mais viver como gentios. Deixa eu trazer essa informação aqui também. Olha só o que Oshé diz: e naquele dia, diz o Senhor, tu me chamarás meu marido, e não mais me chamarás meu Senhor. E da sua boca tirarei os nomes dos Baalins, e não mais se lembrará desses nomes. Baalim, Senhor, meus queridos, é exatamente o Senhor marido que se faz quando está se prostituindo com os ídolos, né? Chamando esses ídolos de seu Senhor. Por isso que o Eterno disse: estão como prostitutas, estão em adultério, né? Porque na verdade o Eterno, ele é marido, ele é esse Senhor. Então ele está falando exatamente isso para Oséias, para o povo que estava dizendo que não era mais povo. Veja aqui no próprio capítulo 2, verso 23. E semeá-la-ei para mim na terra, e compadecer-me-ei dela. Dela quem? Né? De Israel, da casa de Israel, que não obteve misericórdia. E eu direi àquele que não era meu povo: tu és o meu povo. E ele dirá: tu és meu Deus. Querido, leia depois esse capítulo 1 e 2 de Oséias, e você verá que aqui o texto todo está tratando da casa de Israel. Agora você entende porque quando Yeshua diz, ele diz: eu não vim senão para as ovelhas perdidas da casa de Israel.
Porque esse é o tratamento da nova aliança. Qual é o objetivo da nova aliança? Eis que farei uma nova aliança com a casa de Israel, com a casa de Judá. Não é com o gentio. Ele diz, não mais como eu fiz quando eu tirei com a mão forte lá do Egito, da casa da servidão, da escravidão. Ele diz que agora ele vai escrever as leis no coração e na mente. Essa é a nova aliança. O que foi escrito nas tábuas de pedra, eu quero ressaltar aqui, essas pedras, não era qualquer pedra, tá? São pedras especiais, tá certo? Depois a gente trata mais esse assunto. Mas, não é mais a lei escrita nas pedras, mas é a lei escrita na mente e no coração. Para que agora andem conforme os regulamentos do Eterno. Isso também foi dito por Ezequiel lá no capítulo 36, 26. O que ele diz? Que ele iria tirar o coração de pedra do homem. Ele iria dar um coração de carne, vivo, não mais um coração morto, duro. E tiraria, na verdade ele daria um novo espírito para o homem. E colocaria do seu próprio espírito dentro do homem. Olha, colocar do espírito do Eterno é da natureza do Eterno dentro do homem, para que ele ande conforme os seus regulamentos. Isso é, o espírito de Adonai, a natureza de Adonai é a Torá. Então, se você tem essa natureza dentro de você, você vai andar em conformidade com a Torá. É a mesma coisa que está sendo dita agora por Jeremias, escrevendo a Torá no coração e na mente, para que você viva conforme a Torá. E aí você vai deixar os Baalim, esquece deles, você retorna para Deus, para a sua Torá, e você vai dizer que Ele é o seu Deus, e Deus vai dizer, você é meu povo. Você compreende que essa é uma obra da redenção? Então vejamos, nós começamos a falar sobre isso. Que vem, deixa eu pegar aqui o slide do início. Revelação, rebelião e reconciliação. O Eterno tem a Torá e deu a Torá para o mundo e mostrou, quando eu digo para o mundo, o ser humano tem acesso à Torá. Quando eu vou levar a questão da Torá realmente aos guardiões, vou chamar assim, ao Torá, é o povo de Israel. Tá? A eles foram entregues os oráculos de Deus. Isso quem diz, né, o Rabino Shaul fala lá em Romanos capítulo 9, a eles foram entregues. A Israel, na mão de Moshe, para que Israel fosse luz para as nações. E aí as nações que querem escapar, né, não querem andar com Deus, dizem o seguinte, não, Torá é para Israel, é para o povo de Israel, não é para a gente não. E o que é pior é que muitas vezes o próprio povo de Israel começou a cair nessa também de dizer a Torá é nossa. E criaram algo que hoje eu já sei que estão se levantando rabinos para combater isso. E se você é um que já ouviu falar nisso, descarta isso o mais rápido possível. É a história da existência de tal de Bnei Noah. Todos nós somos Bnei Noah, todos nós somos filhos de Noé. Noé teve 3 filhos e desses 3 filhos geraram os semitas, que é de Shem. Então, negócio de 7 leis de Noah, não, está errado. Se você quer andar com Deus, se você quer estar junto ao povo de Israel, a Torá diz, o Eterno diz, uma só lei haverá para vocês e para o estrangeiro que quer andar com vocês, que anda com vocês. Uma só lei, uma só Torá. Não tem esse negócio de só 7 leizinhas, não. São as leis, lógico, pertinente ao povo ou a quem você é. Como é que eu quero dizer?
Eu não posso guardar lei de Nidá, eu não sou mulher. Um da tribo de Judá não vai guardar as leis que é para a tribo de Levi. Então o que é que acontece? Existem as leis que são específicas também para cada um, tá? Mas existem as leis que são gerais a todos, e não são só 7. Então essa coisa de ficar no limbo, chamado tal de Binei Noa, que nem é uma coisa, porque você vai ter que deixar de ser gentil, mas também não vira judeu e fica no meio do caminho. Que história é essa? Quando o Eterno disse, inclusive, que o estrangeiro que está com vocês, lá em Bereshit, capítulo 24, vai dizer o quê? Bereshit não. Shemot 12, tá? Em Êxodo 12, ele vai dizer o seguinte: o estrangeiro que está com vocês, se quiser comer de Pessah, que seja circuncidado, e será como um natural da terra. Aí, quem é que tem agora a moral de chegar e de desfazer o que o Eterno falou? Ah, mas é porque houve mudança nos tempos. Não tem isso não. As palavras do Eterno são eternas. E aquilo que ele falou na Torá, ela está ainda hoje. Então, acaba com essa história de Binei Noa e aprenda a viver como um ger. Porque é interessante, a palavra lá para estrangeiro que vive com eles é um ger. Ger é convertido, tá? O ger é aquele que gara, é aquele que mora. Não quer dizer que você vai morar junto a uma comunidade, mas é aquele que convive junto com a comunidade, hoje, judaica, e se converteu ao Deus de Israel, e vive e busca uma vivência da Torá. Aí, se quer comer de Pessah, se quer fazer um plus, há uma opção. Ah, o que eu faço? Entra na Brit Milá e será como um natural da terra. Mas mesmo assim, se já vai servir ao Eterno, Deus de Israel, tem que manter-se na Torá, porque uma só lei haverá para você e para o ger que está com vocês. Simples assim. Não existe outra palavra. Então quando vem com essa de Noa, tem que me mostrar na Torá aonde é que isso Deus entregou a Moshe e a outras especificações que na realidade existe Binei Noa. Aonde é que está esse nome? Aonde é que isso existe? Tá? Há uma só lei, há uma só Torá. E interessante que olhe lá o que o profeta diz. Que as nações vão subir Jerusalém pedindo, nos ensinem. Porque de Sião sairá a Torá e a palavra de Deus de Jerusalém. Isso está no profeta. Então, peraí. De Sião sairá as 7 leis para as nações, porque a palavra está dizendo que as nações irão subir, pedindo para que ensinem a eles a Torá. E lá no profeta Zacarias, tem outra, que é muito interessante, que diz que 10 gentios segurarão no tzitzit de um judeu, dizendo, iremos contigo porque vemos que Deus é contigo. O que isso quer dizer? Segurar no tzitzit? Seria uma doideira, né? 10 homens agarrados no tzitzit e um judeu andando. Isso não existe. É entender que, se eles estão segurando o tzitzit serve para uma informação para nós. Lembrarmos de todos os mitzvot do Eterno. Então, se esse gentio está agarrado aqui, ele quer dizer que ele está também se agarrando às mitzvot do Eterno. Porque vê que Deus é com o judeu. Então ele quer isso também. Então, todas as mitzvot são para o gentio. Também, aprendendo com um judeu. Por isso que Zacarias diz que 10 gentios segurarão no tzitzit de um judeu. Porque o judeu ele tem que ser luz para as nações, para os goim. Está nos profetas. Então, queridos, vamos caminhar da forma certa, que a Torá é daquilo que Deus estabeleceu, e não de invenções, não de doutrinas de homens. Por favor, e pelo amor de Deus, vamos estudar mais para vivermos da forma que Deus quer e requer de cada um de nós. Amém? Isso é redenção. A redenção, primeiro ao judeu, depois ao gentio. E o Eterno, ele vem trazer essa redenção através do seu Mashiach.
porque houve uma rebelião do homem. Então, houve revelação, rebelião e depois vem redenção. Isso é interessante, nessa porção nós vemos isso. O Eterno traz as tábuas, vem o bezerro de ouro e depois vem as segundas tábuas, uma reconciliação, para que o povo entendesse e agora vivesse conforme a Torá do Eterno. Que o Eterno lhe abençoe grandemente, lhe encha de sabedoria e conhecimento e que você possa realmente viver na vontade que Deus quer para a sua vida. Shalom a todos vocês, Shabbat Shalom. Queria só lembrar os irmãos que aqueles que sempre têm estado conosco e quer participar, sendo abençoado, abençoando, né, você também pode contribuir com esta casa, com esse ministério, tá? Fazendo a transferência, hoje está muito mais fácil, né? Usando o Pix beitpeniel@gmail.com. Tá? Cada dia nós estamos aqui melhorando essa casa, embelezando por causa da santidade do Eterno nesse lugar, para que o nome dele seja glorificado e nós possamos alcançar mais pessoas, mais vidas. Então você pode fazer parte sim, né, dessa bênção, sendo abençoado pelo Eterno, também aprendendo a abençoar. Que o Eterno nos abençoe grandemente e que você já possa, de antemão, já receber uma semana que virá muito cheia de milagres e da glória de Deus sobre a sua vida, sua casa, sua família e a todos aqueles que lhe cercam. Você seja luz para todas as famílias que estão próximas a você. Shabbat Shalom.